Let's not beat around the bush. This is one of the ugliest, the most incomprehensible movies I've ever seen. It's like it's got one of the ugliest, most depressing, dank movies we've ever seen. It's just everything looks like it has a fungus growing on it. Truly awful. Hold on to your butts. Existem filmes bons e filmes ruins. Existem aqueles que são tão ruins que são até divertidos. Existem aqueles que dividem as opiniões do público. E existe a Reconquista. Sim, a ópera espacial estrelada por Barry Pepper e John Travolta é reconhecida como um dos piores filmes de todos os tempos. Um campeão de framboesas de ouro que conquistou inclusive a premiação de pior filme da década. E entender por quê é bem fácil. Basta assistir o filme e nem precisa ser inteiro. Your powers of observation are simply startling. Mas afinal, existe algo de bom em A Reconquista? Será possível encontrar uma única agulha de qualidade no meio desse palheiro? Enquanto encontrar os seus defeitos é como encontrar uma agulha em um agulheiro. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus. Eu sou a Sora. E hoje vamos explorar um dos filmes mais infames da história da ficção científica. Talvez o pior filme já feito no gênero. Pois é, foi uma escolha dos nossos membros, né? A gente não teve muita opção. Eu confesso até que estava torcendo um pouquinho pra Megalópolis, mas a Reconquista ganhou, então é isso aí. Então com isso em mente, vem com a gente, que sabe usar ângulos de câmera, e vamos conhecer mais sobre A Reconquista. No ano 3000, vemos um planeta Terra devastado, onde a humanidade foi dominada pelos Psychlos, uma raça de alienígenas malignos que veio tomar os recursos naturais do nosso planeta. Os sobreviventes, que ainda se mantinham livres, passaram a viver em estado primitivo, temendo qualquer tecnologia e acreditando que, além das suas pequenas vilas, o mundo era habitado por demônios. Em uma dessas vilas vivia Johnny Goodboy Tyler, um aventureiro nato, um homem de espírito livre que não acreditava nessas histórias de demônios. Johnny queria saber o que havia além dos limites da sua vila, e assim ele parte em uma jornada em busca da verdade. É nessa jornada que Johnny é capturado pelos Psychlos e colocado para trabalhar como um escravo. Só que ele não era o tipo de baixar a cabeça para qualquer coisa, e estava disposto a lutar por liberdade, não apenas a sua liberdade, mas a da humanidade como um todo. O filme é baseado no livro Battlefield Earth de L. Ron Hubbard, que foi um escritor muito prolífico na era pulp da ficção científica. Alguns consideram até um escritor muito importante. Palavra-chave importante, não necessariamente melhores. E John Travolta, que na época era um grande adepto da cientologia, teve a ideia de adaptar essa história ainda nos anos 90. Um projeto que ficou por muito tempo sem produtora, sem diretor, sem absolutamente nada, sem nem roteirista, até ser abraçado pela Franchise Pictures. O negócio é que Battlefield Earth foi escrito pelo criador da cientologia, então por muito tempo esse foi um livro muito importante para a religião. Então fazer esse projeto era um sonho não só do Travolta, mas de toda uma galera que queria ver essa história contada na maior tela que existe, principalmente com um elenco surpreendentemente famoso. E a ideia até era fazer 2 filmes. A história do livro seria dividida em 2 partes, só que acabou que a segunda parte nunca aconteceu e eu acho que é bem óbvio o porquê. Porque a primeira parte foi a Reconquista. It's a joke. E os problemas já começam assim, na abertura do filme, até engraçado, dá uma vibe estranha, porque aparece na tela lá, escrito com a fonte verde mais brega possível: o homem é uma espécie em extinção. E quando aparece essa frase, estão passando ao fundo umas montanhas, assim, tocando uma música épica, parece que você vai assistir o próximo Senhor dos Anéis. É completamente fora de tom. É um filme. Esse acho que é um dos maiores problemas desse filme. Ele é completamente fora de tom. Ele não sabe o que ele é, ele não sabe o que ele quer ser, e por consequência, eu não sei o que eu assisti.
Não, ele é perdido, assim. Eu acho que o diretor de fotografia, roteirista, ninguém sabia pra onde tava indo. O cara só pensou, poxa, vai ser muito maneiro começar esse filme com essas montanhas assim ao fundo, com essa música, né? Vai ser maneiro, mas vai ficar de acordo com o tom do filme? Não sei. Aliás, a música é um ponto bem fraco desse filme. Eu nunca tinha visto antes um filme que absolutamente todo aspecto dele é uma bagunça incompreensível. Todo aspecto dele é. É uma coisa que não dá pra ignorar. A narrativa é extremamente confusa. Você parece que tá assistindo o filme bêbado, com muito sono, sabe? Não tá entendendo. As coisas vão passando e você... o que tá acontecendo, esquisito. Sabe? Sabe um filme que eu acho que se inspirou muito em Battlefield Earth? Que me deu uma vibe muito parecida assistindo? Rebel Moon. Rebel Moon é exatamente assim. Acontece um monte de coisa, parece que você tá num sonho e as coisas não fazem sentido. Mas, eu tenho certeza que deixa... o Snyder se inspirou. Eu vou ser justo, Rebel Moon é marginalmente melhor do que a Reconquista. Porque, pelo menos o Zack Snyder sabe botar o tripé da câmera no nível certo. Porque é uma das piadas mais conhecidas de Battlefield Earth e é um defeito gravíssimo. Existe algo no cinema chamado ângulo holandês. É um tipo de enquadramento que foi muito presente no cinema expressionista alemão. É uma técnica cinematográfica que geralmente é utilizada para gerar desconforto, para mostrar uma situação que não é natural. Uma coisa de desorientação, né? Tensão pro espectador. Então se usa isso em momentos do filme que você quer demonstrar, que você quer passar para a pessoa que aquilo não é normal, que tem alguma coisa errada acontecendo. No entanto, 95% de A Reconquista é gravada no ângulo holandês, o que significa que a sensação de algo diferente é completamente perdida. Eu não sei, né? Às vezes foi até a intenção do diretor, porque o filme é uma bagunça e já o filme todo torto, assim, você fica até, nossa, cara, eu tô... Só pode ser isso. Eu acho que o ângulo holandês aí faz sentido, porque ele é pra passar atenção, desorientação, e aí você passa o filme todo desorientado, sem saber o que tá acontecendo. Então será que ele decidiu usar o ângulo holandês porque significa que a Terra está numa situação que nunca compreendemos antes, são alienígenas. Então isso tornaria um filme de ficção científica completamente assustador, porque estamos lidando com a humanidade em um período que nunca vimos antes e provavelmente nunca vamos ver. O fim do que a gente conhece como sociedade, o pior período da Terra. Por isso que ele é todo com o ângulo holandês. Seria uma escolha estética, na verdade, genial? Não. Eu acho que o Roger Ebert foi o que melhor falou sobre isso. O diretor, Roger Christian, aprendeu com filmes melhores que diretores às vezes inclinam a câmera. Mas ele não aprendeu o porquê. E é engraçado, porque, assim, o Christian, ele não é um diretor prolífico, mas ele também não é um qualquer aí no cinema, né? Ele não é um Zé Ninguém. Na verdade, ele tem um Oscar pela direção de arte de Star Wars. Ele é creditado como o cara que criou o sabre de luz. Não só isso, ele foi indicado pelo design de set da Nostromo em Alien, o Oitavo Passageiro. Ele foi uma das primeiras pessoas na ficção científica a decorar naves e ambientes futuristas com pedaços de outras coisas, de carros e tudo mais. Ele ajudou a definir como a gente vê a ficção científica mais grunge, que veio dos anos 70 pra cá. Ele levou um Oscar em 1981 pelo melhor curta, chamado The Dollar Bottom. I'm deeply honored to accept this award on behalf of everybody who worked on the film, and especially on behalf of a very talented director, Roger Christian. Ele tem uma animação também de 81 que dizem que inspirou praticamente todos os anos 80 e 90 quando o assunto são filmes de fantasia. Então ele não é um Zé Ninguém. E ele simplesmente fez um filme completamente incompetente. Só foi um cara colocado no lugar muito errado. Uma coisa parecida aconteceu com Alien vs Predador Hacking, que colocaram 2 caras de efeitos especiais pra dirigir o filme e ficou aquela coisa. O George Miller era fã dele. O George Lucas era fã dele. Era, porque provavelmente eles não são mais depois de Battlefield Earth. E eu acho que o problema é que, primeiro, eles queriam adaptar o livro. Ao mesmo tempo, ninguém queria que ele fosse uma propaganda da Scientologia. E isso é algo que a gente tem que dar crédito ao filme, porque não parece ser. Não. Você não vê nada ali, nenhuma propaganda da Scientologia, nem nada. Ele é um filme de ficção científica pulp. É o filme de space opera mais
clichê possível, mas ele é. Então talvez ele tenha se perdido justamente por tentar se distanciar tanto daquilo que originalmente era essa história. Mas existem coisas que não tem como você dar desculpa. A gente vê que a humanidade está extinta praticamente. Tem cerca de 30 mil seres humanos vivendo no planeta, de acordo com informações fora do filme. Só que 1000 anos depois, do nada, eles acham um simulador de voo funcionando. Literalmente, eles só apertam o botão. Na verdade, eles esbarram no botão por acidente e o negócio liga. Pra piorar, depois disso, homens praticamente selvagens usam esse simulador para em 7 dias aprender a voar em caças de combate. Mas vamos por partes. Lá no início do filme, o Johnny Goodboy, né, ele sai lá da vila dele e ele vai parar numa cidade que tá toda coberta por vegetação e tudo mais. E lá tem uns bonecões que parece até um cenário de um livro do Simon Stollenhog, assim. Aí depois ele encontra uns caras que estavam vivendo nessa cidade também, isolados. Aparentemente existiam pequenos grupos de seres humanos isolados vivendo. Várias aldeias. Em vários lugares. Aí você vê que ele, assim, fica duvidando. Porque o cara fala, essa estátua aqui é um deus que se apaixonou por uma mulher e foi punido, não sei o quê. E o Johnny, ele sempre questionando. Ele é o cara mais inteligente, o humano mais sinistro, assim, que sobrou. Ele é o humano, o filme deixa isso bem claro. Ele é o humano mais inteligente do mundo. Sim, aí de repente isso acontece. Sem contar que outra coisa que não dá pra não pensar é que o filme tem totalmente estética de clipe de metal sinfônico do início dos anos 2000, sei lá. Eu não pude não lembrar de um clipe do Rhapsody, da Stratovarius, Nightwish. Em clipe essa estética super funciona, mas em filme fica muito estranho. Em filme é muito ruim. E se tem uma coisa que atrapalha, é justamente isso que a gente acabou de comentar do Johnny. E a parte do espelho, né, do vidro. O humano mais inteligente não conseguiu reconhecer um vidro na frente dele. Não era um vidro limpo. Não era aquele era um vidro sujo. Limpinho. Era um vidro muito sujo. Que de vez em quando a gente mesmo bate a cabeça assim, ó. E você vê isso nos próprios alienígenas. Os Cyclos, eles são, assim, dominadores de universos. Eles são sinistros. Por onde eles passam, eles dominam. Eles são, interessantemente, uma corporação e não um império. Eles são todos administrados como uma empresa, com um foco só em lucro. Tudo é lucro, lucro, lucro. The best way to stop it is to increase profits and stop cutting the workers' pay. Production equals profits. Se você tem esses alienígenas, o Thor, que é o John Travolta, e ele fala o quanto é inteligente, ele foi treinado desde a adolescência, não sei o quê. E tem hora que os alienígenas são completamente burros. Eles são muito estúpidos, eles são muito idiotas. Os Psychlos, eles são uma mistura de Klingon, do Star Trek, com o pé daquela boneca Bratz, com aquelas botonas, assim. E aí o filme pensou o quê? Vou fazer uma mistura aqui dos maiores sucessos. Eu vou misturar Star Wars, Star Trek, Planeta dos Macacos. E colocou essa espécie alienígena aí, que é inspirada em de tudo um pouco, né? Como você falou, eles gostam de exaltar o quanto eles são inteligentes. Aí tem um momento que eles querem encontrar uma forma de dominar, né, o Johnny, porque o Johnny, ele é o cara que tá sempre se recusando a obedecer, a se tornar um escravo. Aí eles fazem o quê? Eles pegam os caras super famintos, assim, e jogam numas ruínas com a intenção de descobrir qual seria o alimento favorito deles. Só que, tipo, os caras estavam há dias sem comer, então a primeira coisa que eles acham, os caras começam a comer rato. Então o rato é o alimento favorito deles. That's their favorite food. Of course it is. They could have selected anything they wanted. We're really going to have leverage over them now. Eu acho que eu entendi que eles tentaram fazer que os Cyclos menosprezam tanto os seres humanos que eles meio que se tornaram burros por causa disso. Tecnicamente, o Johnny consegue criar uma rebelião porque os Cyclos não acreditam na capacidade de inteligência de um humano. Mas quando você faz isso, tirando completamente a ameaça do ser que deveria ser a grande ameaça do seu filme, você tem um filme que é uma paródia quase. Eu acho que talvez seja até interessante. Tem filmes que são tão ruins que ficam bons. A Reconquista é um daqueles que é tão ruim que ele dá a volta e volta a ser ruim. Mas se você assistir ele como uma comédia, talvez ele seja uma experiência muito melhor do que tentar assistir como um filme sério.
definitivamente muito melhor do que você assistir pensando em como eu vou fazer um vídeo sobre essa porcaria. Essa foi a parte mais triste, assim. Esse filme, ele imita cenas de muitos clássicos. Tem, por exemplo, uma cena lá no início, quando o Johnny é capturado pelos Psycho, que parece uma homenagem a Blade Runner, né? Aquela cena da morte da Zora, que ela cai lá no vidro em câmera lenta. A própria cidade dos Psycho, né? É um ambiente industrial, com aquele fogo saindo, uma coisa bem Blade Runner. E tem uma cena que é uma imitação de Planeta dos Macacos, que os Psycho, eles ficam jogando água nos humanos, né? Nas jaulas. Verdade, sim. Só sim. que eu não sei, eu tenho uma impressão que a água naquela cena é CGI. Parece que tinha água, mas eu acho que a água não tava tão visualmente interessante e eles colocaram uma camada de CG ali por cima, só que ficou bem estranho. O CGI desse filme é especialmente ruim. É. Você tem um filme que custou milhões, vamos falar sobre isso em breve, que saiu 1 ano depois de Matrix. E os seus efeitos especiais são assim. É um pouco complicado. Pra onde será que foi esse dinheiro? O que aconteceu com a franchise depois disso? Já vamos falar sobre isso. Como eu falei, absolutamente tudo nesse filme é uma bagunça. Os próprios alienígenas. Os Cyclos, eles são criaturas de 3 metros de altura, 2,70 metros. Só que como eles fizeram isso? Usaram os truques de perspectiva forçada que o Peter Jackson usou lá de forma magistral no Senhor dos Anéis para dar os efeitos do Hobbit? Não, eles simplesmente botaram todos os atores que fazem os aliens em botas gigantes, que você falou, que parecem as bonecas Bratz. A bota da Bratz é por A causa bota da disso. Bratz é por causa disso. Porque o que eles fizeram? Eles botaram o pessoal numas botonas muito grandes, mas não mudaram a perspectiva das outras partes do corpo. O que causa um outro problema, porque os Cyclos é para ser ágeis e muito fortes. Só que como você botou um bando de ator numas botonas gigantes, com um salto imenso, deve estar todo mundo morrendo de medo de cair e quebrar o tornozelo, todos eles se movimentam assim nos filmes. Sim. Passa alguém correndo do lado, assim, igual de uma cena que o Johnny foge, o Johnny passa correndo, eles viram assim, devagarzinho, parece bonecos de Olinda, mas enquanto os bonecos de Olinda são uma forma de arte maravilhosa, que respeita toda a nossa tradição, esse é a Reconquista. Então, ao invés do John Travolta e do Forest Whitaker, seria melhor se eles tivessem colocado as Spice Girls, porque elas dançavam com salto plataforma. Ou Gene Simons. Gene Simons. Qualquer um desse pessoal ia ser muito melhor. Mas não, aí ficou aquela coisa lá que a gente viu. Sim, os ETs são muito... É uma maquiagem muito mal feita. Tudo nele foi uma decisão errada. E eu cheguei a pensar, assistindo, que os ângulos holandeses era para esconder justamente o quão terrível era esse truque para tornar os alienígenas tão altos. Eu ainda não sei. Eu acho que o Roger Christian só ficou meio maluco da cabeça mesmo, ou o tripé dele quebrou. E você falou, né? O Forest Whitaker tá nesse filme. Eu não sei para quem ele tava devendo. Né, pra quem provavelmente devia estar devendo algum favor pro John Travolta, porque o Forest Whitaker tá nesse filme. O Barry Pepper. Mas o Forest Whitaker, ele se envolve umas ciladas. Ele fez a experiência também. Não, mas a experiência ainda não é tão ruim quanto você ter que usar aquela bota gigante, né? Convenhamos. A experiência é um pouco melhor. A gente tem o Barry Pepper como protagonista. Nossa, cara, Barry Pepper foi complicado, porque assim, não foi proposital, foi uma coisa acidental. Logo antes de assistir esse filme, nós assistimos o Resgate do Soldado Ryan. E ver o Barry Pepper de novo nesse filme, né? Porque no Resgate do Soldado Ryan, ele tá excelente, o personagem dele é ótimo, porque aquele filme é, né? Fantástico. Ver ele nesse filme me fez pensar sobre a volatilidade da vida, né? Uma hora você tá no topo, uma hora você tá em um dos melhores filmes já feitos na história do cinema. Logo depois ele esteve também em A Espera de um Milagre. Foi assim, 98, Resgate do Soldado Ryan, 99, A Espera de um Milagre, 2000, A Reconquista. Olha a volatilidade, cara. Olha o nível do negócio. O cara teve 2 filmes extremamente aclamados e um pelo qual ele teve que pedir desculpa de tão ruim que foi. Um dia você é a seleção brasileira de 2002, no outro você é a seleção brasileira de 2014. E falando em atores bons, a gente tem o John Travolta,
que não é um. Mas ele já fez muita coisa boa na carreira. Mas nesse filme, eu não sei, eu imagino que por ser um projeto pessoal tão importante pra ele, ele não tava se levando muito a sério. Tem uma cena do bar que eu acho maravilhosa. O John Travolta não faz isso no filme inteiro. No bar, ele começa a atuar desse jeito. E ele faz assim, e tem uma cena que eu juro, eu gargalhei por muito tempo, até hoje, se eu penso nela, eu começo a dar risada. Na hora que ele abraça as cervejas e parece uma criança pegando aquelas bebidas. Eu não sei o que aconteceu, o John Travolta, como eu falei, eu não sei em que ele estava se inspirando, mas ele tá muito galhofa. É bom que é divertido, porque é tão ruim que acaba se tornando divertido. Sim, a voz de John Travolta dele, porque os alienígenas, é até engraçado, né, porque no início do filme, os Psychlos, eles não falam o mesmo idioma dos seres humanos, né, a língua deles é outra. E no início do filme, assim que você tem o primeiro contato com os Psychlos, eles estão falando idioma Psycho, então você não sabe o que eles estão falando, né, o filme até coloca legenda, porque eles ficam falando... Aí depois, o filme pensa, poxa, eu tenho que passar os diálogos aqui pro público, mas eu não vou ficar botando legenda inventando o idioma Psycho pro filme inteiro. Então o que eu vou fazer? Coloca os caras pra falar inglês aí, e é isso. O público que lute pra saber o que é Psycho e o que não é. E é muito louco, porque aquela voz do John Travolta é uma voz muito simpática, uma voz muito serena, e quando eles falam Psycho, eles falam assim, dá um contraste muito estranho. While you were still learning how to spell your name! Ele é um filme com tanta coisa questionável que tem um momento em que o John Travolta explica que a guerra entre os Psychlos e os seres humanos durou apenas 9 minutos. Isso. Porque os Psychlos são tão sinistros, a tecnologia deles é tão boa, que 9 minutos foi tudo que a gente aguentou. O que, aliás, me lembra muito Half-Life 2, diga-se de passagem, a Guerra de 7 Horas. A Valve se inspirou nesse filme? Talvez, quem sabe. Mas aí a gente vê que no final, os Psychlos estão perdendo por um bando de homens selvagens pilotando uns caças. Justamente aqueles caças que eles só levaram 7 dias para aprender. A gente aprende que a radiação é a maior arma contra eles. Isso. Porque se a atmosfera deles chegar minimamente perto da radiação, explode. A atmosfera deles explode. Spoilers para Battlefield Earth, caso você queira ver o filme. Porque eu não sei. Mas pule os próximos 30 segundos. No final, é colocada uma bomba atômica no planeta deles, e uma única bomba atômica explode o planeta todo, porque a radiação de urânio entra em reação com a atmosfera deles e... Então você quer me falar que com essa fraqueza, eles dominaram um planeta que tem mais de 30 mil bombas nucleares? Não tem absolutamente nada nesse filme tem consistência. Não. É algo completamente... De verdade, eu não estou mentindo. É o filme mais incompetente que eu já assisti na minha vida. É tanta coisa errada, cara, mas tanta coisa errada que qual é a pior coisa de A Reconquista? Aí, vamos fazer igual o filme. É o fato dele existir. É o fato dele existir. É o fato dele existir. É verdade, tem essa... Pra provar que a gente não tá mentindo. With endless options for renew. With endless options for renew. With endless options for renew. E assim, a versão que a gente viu e a versão que você provavelmente viu não é a pior versão de A Reconquista. A pior versão foi a que saiu no cinema, mas ela foi tão massacrada pelos críticos e pelo público que meio que depois sumiram com ela. Tiraram várias cenas que eram consideradas ainda mais vergonhosas do que as que a gente viu. Essa que a gente tá vendo é a considerada a versão consertada que saiu depois. Eu tenho até medo, cara. Eu vou ter até pesadelo com isso. Imagina, um dia eu entro numa sala e tá passando a versão original de A Reconquista. Mas assim, vamos lá. Aqui a gente gosta, às vezes, de tentar tirar leite de pedra. Existe algo bom em A Reconquista, tirando o fato de que ele acaba? Eu vou te falar, estamos na internet, todo mundo defende alguma coisa, vai aparecer gente aí nos comentários defendendo A Reconquista. Isso com certeza vai aparecer. Vai. Ó, eu quero ver os argumentos de vocês pra defender A Reconquista. Existe algo bom em A Reconquista? Comentem aí. Eu particularmente gosto, é claro que eu, né? Enfim,
Você gosta desse filme? Ah, não. Deixa. Eu não gosto desse filme. Acabou o Central Pandora, gente. Adeus, é o fim do canal. Eu não gosto desse filme, como ficou bem claro até o momento. O negócio que eu acho interessante e que talvez não é tão comum assim em filmes de invasão alienígena é o quanto ele fala da importância da história. Porque basicamente o Johnny tem a ideia de derrotar os alienígenas depois que ele lê a Declaração da Independência. Claro, né? Aliás, já reparou como esse filme lembra Independence Day? E aliás, já reparou como ele também lembra Matrix? E apesar, né, do tom um pouco patriota, é legal ver como o Johnny consegue criar rebelião a partir do conhecimento. E os Cyclos perdem porque eles não veem valor na história do oprimido. Eles falam, esses seres humanos são inferiores. Não tem nada aqui. O Thor leva o Johnny para a biblioteca e fala, não tem nada aqui que você pode aprender que possa nos derrotar. E é lá que ele aprende a ativar uma bomba atômica de alguma forma. É até interessante também o fato do Johnny ele ser o cara que questiona, né? Só falam pra ele, a gente não pode sair porque no mundo tem demônios. Mas ele quer sair e ele questiona, ele vai lá e... Caraca, quero isso aqui, sabe? Ele é o cara que tá sempre buscando algo além. Ele não se contenta com qualquer resposta. A Reconquista é uma releitura de A Caverna de Platão. Mas é isso, tem essa parte aí, né? Tem até um cara que vira um líder lá dentro da jaula, né? Quando eles recebem a comida, ele fala, não, eu que como primeiro, depois que sobrar vocês comem. E o Johnny, não vai ser assim não. A comida é pra todo mundo. Ele começa a meio que botar uma ordem ali e falar, gente, se for cada um por si, a gente tá ferrado. É negócio de união, humanos unidos. É bem parecido com o Planeta dos Macacos até. A trilogia do Matt Reeves, que não é do Matt Reeves. Sim. Mas é legal porque a gente tem essa questão do conhecimento liberta. O conhecimento é a arma mais poderosa que um povo pode ter para lutar contra os seus opressores. Principalmente o conhecimento histórico. É através de entender a sua própria história como ser humano que o Johnny consegue gerar união, força e eventualmente derrotar os Cyclos. Não é algo tão comum assim em histórias de invasão. Você tem o Guerra dos Mundos e a gente tem ali uma reversão no fato de foram os micro-organismos que mataram os alienígenas. É uma outra conversa, uma conversa mais ali da natureza contra o opressor. A gente tem outros que é a resiliência do humano na própria vontade de sobreviver, a nossa humanidade como Exterminador do Futuro. E nesse é a nossa história. Então a gente tem um negócio que aqueles que não aprendem a história estão fadados a serem dominados para sempre. Mas o resto do filme é a reconquista. E é esse que é o problema. E talvez isso que seja tão triste. Tirando toda a parte da cientologia, tirando toda a parte do livro, do Hubbard e tudo mais, esse é um filme que tinha potencial para ser uma ópera espacial com comentários interessantes. Se ele não fosse absolutamente, completamente, integralmente incompetente. Eu fico me dá até raiva, até me esquenta a cabeça quando eu penso sobre esse filme. Mas olha, às vezes, quando eu vejo algum filme ruim, eu consigo perceber, nem que seja ali nas entrelinhas, em alguma parte muito profunda, uma intenção da equipe, do time por trás do filme, de fazer uma coisa boa, sabe? Um filme que é bem ruim, que a gente viu, que eu senti isso, por exemplo, foi aquele Tim e Tina, da Netflix. Vírus. Existe uma intenção, existem boas ideias, ocorrem muitos problemas na execução, mas você vê um esforço, sabe? Agora, a Reconquista, eu não tive essa impressão em momento nenhum. Em momento nenhum parece que eles quiseram que o filme fosse minimamente bom. Só o John Travolta. John Travolta é a única pessoa que queria que esse filme funcionasse. De resto, o Barry Pepper tá claramente desinteressado em atuar naquele filme. É bem engraçado. O Forrest Whitaker também é até engraçado, porque o personagem dele é um personagem que tá sendo sacaneado, né, pelo supervisor lá. Então ele é muito cínico e trabalha meio sem vontade. Só que você vê que o próprio Forrest tá assim, não é o personagem. Não é o personagem, é ele. É o que eu tô falando, ele tava devendo alguma coisa pro John Travolta. A gente nunca vai saber o quê, mas ele tava devendo alguma coisa pro John Travolta. Tem uma cena que o Keir, o personagem do Whittaker, leva um tiro na mão e a mão dele literalmente explode. Desaparece. E a reação dele
é completamente nula. Ninguém tava querendo atuar nesse filme. E até o John Travolta, que tava exagerando há um tempo atrás, quando ele perde o braço, ele fica do mesmo jeito e fala, ué, eu não sei, assim, talvez tivesse explicado que eles não sentem dor, mas não, eu acho que eles simplesmente não sabiam como atuar. A única explicação seria se eles fossem modulares, né? Tipo, o braço, não é o braço, ele tira o braço, põe outro, tudo bem. Mas não é. Mas Realmente, é muito... É impressionante, eu nunca vi um fracasso tão grande colocado em tela. E olha que eu já vi muito filme ruim, olha que eu gosto de muito filme ruim, mas esse é um exercício fascinante a ponto de eu recomendar para você assistir. Se você nunca viu A Reconquista, assista A Reconquista. Porque é uma experiência de fracasso tão grande que eu tenho certeza que a sua autoestima vai melhorar muito. Sim. Porque você vai pensar, se alguém ganhou 5 milhões pra dirigir essa bagaça, eu posso fazer qualquer coisa na minha vida. 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 Bom, antes da gente comentar aqui o desfecho que houve depois dessa execução de Reconquista, eu queria comentar só, assim, a cena final do filme. Se você não quiser ver spoilers, pule pra esse minuto. Mas eu nem diria que é um spoiler, porque, o vilão vai preso no final. E ele fica preso numa prisão toda feita de ouro, né? As paredes são de ouro. Que foi um comentário legal, né? Ele era ambicioso, ele veio pro planeta pra pegar o ouro. Então, é legal você ver que ele tá preso ali dentro do que ele veio aqui pro planeta explorar. E eu tava achando bacana até chegar o personagem do Forrest Whitaker. Agora você tem todo o ouro que você queria. Tipo, os caras Eles tiveram que explicar. O filme não se contenta em ser burro. Ele te chama de burro. É um filme, não é um filme ofensivo de ser assistido. Ele é um filme que te ofende. Não, e já começa errado, porque uma raça alienígena que ama ouro acima de tudo. E o Fort Knox nunca foi invadido por eles, o ouro tava lá há 1000 anos. Eu genuinamente odeio. Eu genuinamente tenho ódio físico por esse filme. Adoro todos vocês apoiadores que votaram nele, mas eu odeio esse filme. De verdade. De verdade. De verdade. E bom, a Reconquista, como muitos de vocês já devem imaginar, foi um fracasso de bilheteria, de crítica, de tudo. E assim, esse filme não foi só isso não. Ele marcou o período de falência da Franchise Pictures. Porque assim, lembra que o Matheus comentou aqui que o orçamento do filme era muito estranho? Então, o FBI também achou isso. E lembra que eu comentei que a franchise não era uma produtora de filmes e sim uma empresa de financeira? Por causa de A Reconquista. O FBI investigou e descobriu que a franchise estava inflando os valores dos filmes. Ela estava dando golpe nos investidores. A franchise não faliu porque o filme foi um fracasso e não deu dinheiro. É porque eles foram processados judicialmente por estar cometendo fraude, usando A Reconquista. Bom, gente, eu acho que acabou, né? Depois dessa não tem mais o que dizer sobre... É o que eu falei. Assistam. Absolutamente tudo nesse filme é um fracasso. Todos os aspectos. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Pesquisar o histórico desse filme e o que aconteceu depois e assistir para poder fazer o vídeo, pensar aqui nas coisas que a gente escreveu, foi uma experiência, foi uma montanha-russa de emoções. Foi um dos mais impressionantes tocas de coelhos que a gente já explorou recentemente. Olha, o Vírus é um filme que eu comento sempre que foi muito ruim. Mas olha, assistir A Reconquista é uma coisa única. Única e que eu acho que todo mundo deveria viver pelo menos uma vez na vida. É uma experiência única. É o Cidadão Kane da invertido, da desgraça. Assim, realmente, é o que você falou, eu já falei e eu vou reforçar. É uma experiência que todo mundo deve ter. Você não vai gostar, mas é uma experiência que você deveria ter. Bom, é isso, pessoal. Encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Estaremos sempre aqui, trazendo entretenimento de todas as galáxias. Dos bons aos terríveis, até a Reconquista. E a gente quer deixar um agradecimento ainda mais especial para os nossos apoiadores. Hoje, ainda mais especial, não vamos agradecer ninguém especificamente. Eu vou agradecer todo mundo, todos vocês, por terem me feito assistir essa